Então vamos começar mais um vídeo aqui e nesse vídeo de hoje eu quero falar uma coisa sobre heróis e heroínas. E eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida, na sua infância ou até mesmo agora na fase adulta, você já foi fã de algum super-herói ou de alguma super-heroína. E aí eu falo para vocês que existem vários tipos de heróis, a gente pode ter o Super-Homem, a Mulher Maravilha, talvez até o Homem-Aranha e alguns outros heróis que são muito famosos e estão sempre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E o que esses heróis normalmente eles faziam? Qual era a peculiaridade deles? Pronto, tava meio torta a imagem. Por que esses heróis eles eram de fato heróis? O que eles faziam? Na verdade, eles salvavam pessoas com os seus superpoderes. Eles tinham a capacidade de salvar essas pessoas e pessoas indefesas. Às vezes a pessoa estava sendo assaltada, esse herói ia lá e salvava. Às vezes a pessoa estava com alguma dificuldade, esse herói ia lá e salvava. E ele sempre fazia, ele sempre aparecia nos momentos de dificuldade. E aí o que acontece que eu queria deixar claro para vocês? Eu falo isso para vocês porque às vezes a gente na nossa infância queria ter esse tipo de superpoder. A gente às vezes queria ter esse tipo de poder que esses heróis tinham. Eu dou um exemplo meu. Eu, quando eu era criança, e até agora, na época que eu era adolescente, meu herói preferido sempre foi o Homem-Aranha. Eu adorava o Homem-Aranha, eu era fã demais do Homem-Aranha e continuo sendo. E assim, eu sempre quis ter os superpoderes dele. Eu queria poder soltar a teia, eu queria me pendurar nos lugares, eu queria ter a habilidade e a capacidade de conseguir fazer o que o Homem-Aranha fazia, porque eu achava aquilo muito legal. Eu achava aquele poder extraordinário dele fazendo aquelas coisas que ele podia fazer. E aí eu falo para você o seguinte, primeiro de tudo, pronto, o que é superpoder? Superpoder, gente, nada mais é do que uma habilidade extraordinária. Ou seja, um superpoder nada mais é do que uma coisa que é uma habilidade de forma, vamos pegar uma teia, um voo, ok? É uma habilidade extraordinária, ou seja, é fora do comum, é fora do padrão. E aí, gente, eu falo para vocês assim, você sabe o que uma pessoa tem superpoder. E aí você fala assim, e nós, Cláudio, meros mortais? Por que você trouxe essa ideia desse vídeo de hoje, né, de seja o seu próprio herói? Porque a gente também tem superpoderes. Nós, seres humanos, temos superpoderes e esses superpoderes são, de fato, poderosíssimos para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Então, eu vou explicar para vocês os grandes poderes que você tem e, além disso, como que você desenvolve esses superpoderes. Porque, como o Homem-Aranha soltava a teia, ele não podia voar. Como o Super-Homem voava, ele não conseguia soltar a teia. Então, assim, esses super-heróis eram limitados a superpoderes muito específicos, mas você não. Você tem total capacidade de desenvolver vários superpoderes que eu vou trazer para vocês. Infelizmente, você não vai aprender a voar ou soltar raio laser ou ouvir as pessoas de outro cômodo. Eu não vou ensinar isso, porque isso de fato o ser humano não consegue fazer. Mas você consegue adquirir alguns outros superpoderes que vão fazer com que você alcance coisas extraordinárias na sua vida. E o que são essas coisas extraordinárias? Coisas fora do padrão, coisas fora do normal. Quando você adquire essas habilidades e quando você desenvolve elas, você alcança resultados espetaculares, você alcança super resultados, você alcança coisas extraordinárias de fato. E aí eu vou te dar alguns exemplos de superpoderes humanos, obviamente, que você pode desenvolver e que são poderosíssimos para as pessoas. E assim, eu falo isso para vocês porque todas as pessoas de grande sucesso, e eu não falo somente de dinheiro, tá? Eu falo de sucesso na vida. Todas as pessoas de grande sucesso, que são consideradas grandes pessoas de sucesso, assim como Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Bill Gates, Elon Musk, entre outros aí, todos eles tinham algumas dessas habilidades extraordinárias aqui que eu vou trazer para vocês. E algumas delas são foco, capacidade de concentração e atenção a somente uma coisa e você conseguir desempenhar bem em cima dela. Inteligência emocional é você ter a capacidade de identificar as suas emoções e saber controlar os seus comportamentos para que você não haja de uma forma impensada, de uma forma extremamente reativa ou de uma forma extremamente eufórica. Então, grande parte dessas pessoas, me arrisco a dizer que 100% dessas pessoas tem inteligência emocional. Além disso, determinação, que é a capacidade de levantar e agir, fazer as coisas que precisam ser feitas, independente em face de qualquer tipo de dificuldade.
assim como a resiliência, que é a capacidade de levantar mesmo num tipo de problema, mesmo num tipo de queda, mesmo num tipo de revés que você tenha na sua vida, você precisa se tornar resiliente. Você precisa cair e poder levantar, mas você levantar mais forte, você levantar com mais experiência para você adquirir novos conhecimentos e para você estar mais próximo do futuro que você deseja. Além disso, uma ótima habilidade também é a comunicação. Esse é um grandíssimo superpoder. A comunicação é fundamental nos dias de hoje e sempre foi importante desde a sociedade quando foi existente. E a empatia, que é a capacidade que você tem de entender o sentimento da outra pessoa através das falas e através de forma de consciência. E aí você vai entender o que a pessoa está sentindo ali. E essas aqui são algumas habilidades ou superpoderes que essas grandes pessoas têm e que você pode desenvolver. E eu garanto para você, essas habilidades aqui fazem qualquer pessoa alcance resultados extraordinários. E aí, você pode achar que assim, Cláudio, isso aí não são superpoderes. Eu consigo entender que isso daí é uma habilidade normal. E não. Eu te falo o seguinte, isso são superpoderes sim. Por quê? Obviamente, quando são bem desenvolvidos, se tornam superpoderes. Por quê? Eu, com o meu superpoder de comunicação, eu consigo fazer com que várias pessoas prestem atenção a mim, que elas saiam da inércia, que elas comecem a mexer a própria vida, que elas se sintam e se transformem mais felizes através dos vídeos, das aulas, das mentorias que eu dou. Ou seja, a minha habilidade, o meu poder aqui de comunicação é tão poderoso que eu consigo salvar vidas. Eu consigo fazer com que as pessoas saiam de um ponto de espectador, de só observador da própria vida, para um ponto de protagonista, de autor da própria história. Então, assim, através dessa comunicação eu consigo fazer isso. E você também tem capacidade de fazer. E eu falo para vocês isso. Eu consigo salvar pessoas indefesas só através da comunicação. Somente ela. Então eu falo para você o seguinte, se eu consigo salvar pessoas através de algumas habilidades, você também é capaz de fazer isso. Só que tudo isso depende do desenvolvimento dessas habilidades, do desenvolvimento e do aperfeiçoamento desses superpoderes. Então, assim, eu falo isso para você porque qualquer pessoa consegue fazer isso, qualquer uma. Só que, antes de eu te ensinar a desenvolver essas habilidades, esses superpoderes aqui que os seres humanos têm, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Primeira coisa é a seguinte: pare de buscar heróis e heroínas para salvar a sua vida. Pare de buscar essas pessoas que vão salvar a tua vida. Sabe por quê? Elas não vão te salvar. Elas vão apagar um incêndio que talvez volte a acender novamente depois de um tempo. Eu falo isso para vocês porque eu atendo muitas pessoas e eu acabo observando que os padrões e as necessidades normalmente são os mesmos, que as pessoas gostariam que tivesse alguém que resolvesse os problemas delas. Só que às vezes, esses problemas que essas pessoas têm estão num nível tão grande que de fato elas precisam de ajuda. Só que eu falo para você o seguinte, esse problema surgiu do nada? Esse problema ele surgiu com um estalar de dedos? Esse problema surgiu com uma sucessão de coisas que você vinha fazendo ou que você vinha negligenciando, e aí, obviamente, se tornou num big problema, um problema enorme. E aí você não tem saída, você tem que pedir ajuda e você tem que pedir alguém para salvar você ou para apagar aquele incêndio de forma momentânea. Só que eu falo para você o seguinte, os problemas vão voltar, as dificuldades vão voltar. Então, se você não souber administrar isso de forma consciente, de forma bem pensada, planejar isso de fato, a tua vida vai ser um apagar de incêndios a toda hora. A tua vida vai sempre ser demandada de pessoas para salvar você. E eu falo o seguinte, essas pessoas vão perder a paciência. Essas pessoas vão se cansar de fazer isso. E eu digo isso por mim, porque muitas pessoas no decorrer da minha vida têm me pedido ajuda e, obviamente, sinto um prazer enorme, uma satisfação de ajudar. Só que quando eu vejo que aquele problema começa a se repetir de forma corriqueira e recorrente, eu começo a me irritar. Porque de nada adianta você pescar o peixe para a pessoa, você tem que saber pescar o seu próprio peixe. Eu ensino as pessoas a pescar, só que elas não querem, elas acham que é conveniente. Só que uma hora, um belo dia, talvez esse bombeiro para apagar o seu incêndio não apareça mais.
E aí você vai ter que recorrer a outros bombeiros até que uma hora não vai existir mais pessoas para apagar o teu incêndio. Somente você. Então eu falo isso para você porque assim, somente você é capaz de salvar a tua vida. Somente você é capaz de fazer com que a sua vida saia de uma questão X para uma questão Y, de uma questão ruim para uma questão boa, de uma questão boa para uma questão ótima, somente através das suas atitudes e da sua vontade. Somente você fazendo, somente você agindo que as coisas vão mudar. Ah, Cláudio, mas eu gosto muito de pedir ajuda para tal pessoa. Não, tudo bem se você gosta de pedir ajuda, mas uma hora eu falo isso para você, ela vai se cansar. E quando ela se cansar, o que você vai fazer? Você ficou dependente de uma pessoa durante muito tempo e você acha que isso vai ser resolvido de uma hora para outra? Não. Então eu falo para vocês isso, para de buscar heróis, para de buscar a pessoa que vai salvar a tua vida, que ela vai ajudar você. Beleza, você pediu uma ajuda, óbvio que vai ser um prazer. Se você precisar da minha ajuda, vai ser um prazer, uma extrema satisfação poder te ajudar, porque eu gosto de ajudar. Só que eu vou me irritar um certo momento, eu vou perder a minha paciência a partir do momento que você vai me pedir ajuda de forma recorrente. Porque eu vou falar assim, nossa, essa pessoa não muda, essa pessoa não cresce, essa pessoa não tem um amadurecimento, o que está acontecendo com essa pessoa que ela não consegue se desenvolver? O que está pegando? E aí, de fato, eu vou me irritar e eu vou sair. Então, assim, isso eu digo eu e outras pessoas que vão querer te ajudar. Então, assim, primeiro se ajude, primeiro se entenda, primeiro entenda que você é o seu próprio herói. Para que aí sim as coisas de fato comecem a mudar na sua vida, através das suas ações e das suas atitudes. E, obviamente, do seu comportamento. Beleza? Então, assim, essa é a primeira coisa que eu precisava falar para você, porque, assim, algumas pessoas podem, tipo, chacoalhar você, algumas pessoas podem te dar uma ajuda ou apagar o teu incêndio, mas elas fazem isso nada além do que isso. Por quê? Elas não podem viver a tua vida. Eu falo isso por mim, eu como mentor e como ajudo as pessoas e empresários, eu não tenho como entrar na vida da pessoa, não tenho como entrar na empresa da pessoa e resolver tudo. Não tem como eu fazer isso. Basta a pessoa querer e fazer. E isso é muito importante. Assim, cabe a você fazer. E aí, primeiro ensinamento que eu quero te dar nesse vídeo é o seguinte: você de fato é o seu próprio herói. Você de fato é a sua própria heroína. Se você não se salvar, se você não adquirir habilidades para você se salvar, quem vai? Se você não faz as coisas para você seguir no caminho correto, quem vai? Todo mundo tem as suas preocupações, todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem outras coisas para se preocupar. Ninguém vai se preocupar somente com a tua vida. Seria até um egoísmo de certa parte, certo? Porque você achar que as pessoas têm que resolver os seus problemas, será que isso não é imaturidade? Pensa nisso. Então, assim, entendido isso, vamos aos nossos poderes e como a gente faz e utiliza ele. Como eu falei para vocês, existem vários e vários poderes que você pode utilizar para você alcançar de fato o extraordinário. Só que, às vezes, muitas das vezes, você não consegue desenvolver muito bem esses poderes. Às vezes, Cláudio, eu não tenho muita inteligência emocional. Cláudio, eu não tenho muita comunicação. Cláudio, eu não tenho muita coragem. Cláudio, eu não tenho muita empatia. E eu preciso desenvolver isso. E aí eu preciso te falar duas coisas antes de você desenvolver esses superpoderes, que isso é muito importante que você entenda. Para que antes de você desenvolver, você precisa acertar essas duas coisas. Primeiro de tudo, suas habilidades cognitivas não ultrapassam as suas emoções. Ou seja, o que isso significa? Não adianta você querer aprender 1001 coisas se você não está bem emocionalmente. E o que é estar bem emocionalmente? Eu aponto para a cabeça, mas na verdade a gente tem que apontar para o coração, né? As emoções elas não estão no coração, estão no lado direito do nosso cérebro, como eu estou apontando aqui. Mas a gente fala de emoção como coração, certo? E aí eu falo para você, se você não está bem emocionalmente, dificilmente você vai conseguir desenvolver algumas habilidades. Dificilmente você vai conseguir fazer com que a sua vida saia do lugar. Ou seja, você precisa equilibrar a tua vida emocional. E eu não estou falando para você estar 100% emocionalmente, até porque 100% é muito difícil.
Às vezes é até utópico, meio quase que impossível você alcançar esse 100% de estado emocional tranquilo, em paz, de plenitude. Mas eu falo para você o seguinte, não adianta nada você querer aprender alguma coisa se você está na fossa. E aí, como assim? Eu falo para você o seguinte, o equilíbrio das suas emoções, nem muito e nem pouco, vai fazer com que você esteja ali num estado de atenção, num estado de alerta, num estado de foco para você conseguir absorver coisas positivas. Por quê? Já vou falar uma coisa para você. Você já tentou aprender alguma coisa ou ler com raiva, com ansiedade? Não dá. Não dá para a gente aprender com raiva e ansiedade. Por quê? Porque a gente está com raiva de alguma coisa, de uma situação, e as nossas emoções ficam borbulhando na nossa cabeça. Quando a gente está ansioso, a gente está pensando em coisas do futuro, a nossa cabeça também fica borbulhando, pensando naquilo que pode vir a acontecer. Então eu falo para você o seguinte, tenta acalmar esses pensamentos, tenta acalmar essas emoções, tenta entender de fato essas emoções e tentar utilizar comportamentos para você ficar mais calmo. Por exemplo, imagina que você está muito estressado e você precisa ler um livro. Não vai fluir. Desculpa, mas não vai fluir. Você precisa baixar o seu nível de raiva. Como que você vai fazer isso? Faça uma meditação, vai fazer uma caminhada, vai conversar com alguém ou vai assistir uma piada, não sei. Desvirtua esse foco. Para de focar na raiva e começa a olhar para outras coisas para você diminuir um pouco desse seu foco. Por quê? Quando você diminui o foco, você consegue prestar mais atenção naquilo que você precisa prestar. Então, assim, olha para outra coisa. Imagina só, vamos pegar um exemplo aqui. Acabei de tomar um pé na bunda da minha namorada, um exemplo. E aí minha namorada me deu um pé na bunda, eu tô sofrendo, tô com o coração partido, doendo muito e tal, e eu quero ler um livro exatamente agora. Não vai acontecer. Não vai rolar. Acabei de tomar um pé na bunda, meu coração tá doendo, eu tô triste, tô chateado. Se eu ler, eu não vou conseguir prestar atenção naquilo. Eu posso até ler, eu vou ler palavras, eu não vou absorver absolutamente nada. Então, assim, primeiro eu preciso desfocar essa dor, esse coração partido, fazendo alguma outra coisa, vou fazer uma caminhada, vou conversar com um amigo, vou botar para fora, vou escrever, vou fazer alguma coisa para diminuir esse meu nível de apreensão, para depois, obviamente, fazer a minha leitura que eu preciso fazer. Tá entendendo isso? Tá fazendo sentido? Então, assim, de nada adianta você querer aprender alguma coisa se você tá com as emoções borbulhantes dentro de você. E eu falo isso para sentimentos negativos, mas também para sentimentos positivos. Às vezes você está extremamente eufórico, tá muito feliz que você pediu a pessoa em namoro, em relacionamento, e você tá extremamente, assim, extasiado. E o que acontece? Você só pensa naquilo, só pensa naquela felicidade, só pensa naquele momento. E assim, você não consegue também prestar atenção se você está apaixonado e etc. Então, assim, equilibra o teu estado emocional para depois você adquirir essas habilidades. Por quê? Todas essas habilidades que eu trouxe para vocês, essas são algumas, tá? Mas você vai entender quais habilidades você quer desenvolver. Todas as habilidades que você quer desenvolver, você precisa de atenção. Você precisa de dedicação. Você precisa de afinco. Você precisa de persistência e, além de tudo, perseverança. Então, para que isso aconteça, você tem que ter o seu estado emocional equilibrado. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero falar para vocês, antes de vocês adquirirem as habilidades, que logo após eu já vou te dar os superpoderes, primeiro de tudo você precisa entender o seguinte, nada muda se você não mudar os seus comportamentos. Eu falo para você isso e eu volto a repetir isso porque eu falo em quase todo vídeo. Existe uma teoria chamada teoria do chá, que é conhecimento, habilidade e comportamento. Não, é conhecimento, habilidade e atitude, perdão. É chá, conhecimento, habilidade e atitude. E o que acontece com esse chá? Se você tem um conhecimento, nível superficial, aprendi uma coisa e absorvi. Tá, eu tenho conhecimento e sei agir, tenho habilidade. Ou seja, o Cláudio acabou de me passar os superpoderes, entendi. Ele me passou como fazer, como aprender esses superpoderes e desenvolver esses superpoderes, tem habilidade. Só que o último só depende de você, que é a atitude, é você agir. Ou seja, não seja um obeso mental. Não adianta nada você ver vários vídeos, aprender 1000 coisas e não aplicar nada. Eu falo isso para vocês com maior, assim,
maior sinceridade, maior honestidade do mundo. Se você puder sair de um único vídeo meu, ou qual vídeo que quer que seja, e você agir, cara, a tua vida já muda. Atitude, uma só, por vídeo, nossa, você vai ter um crescimento absurdo. E olha, todos os vídeos eu sempre passo atividade, sempre passo exercícios. Cara, se você utilizar um exercício, um só, de todos os vídeos que eu mando, caraca, você já é uma pessoa extremamente muito melhor do que você era anteriormente. Então, assim, eu falo para você isso porque aplica o conhecimento. De nada adianta você não aplicar o conhecimento e você ficar somente aqui, ó, na sua cachola, na sua cabecinha. Beleza? Então, eu queria deixar isso bem claro para você, porque por mais que seja mínimo, por mais que seja totalmente de baixa relevância, é alguma coisa. Ah, Cláudio, poxa, eu saí e eu precisava medir a parede da minha sala para colocar sei lá, mexer no cenário aqui. Você fez. Do que você ficar imaginando. Eu aprendi a medir a parede, aprendi a, sei lá, fazer um iogurte. Um amigo meu me ensinou a fazer um iogurte ontem. Eu achei muito legal. Então, assim, é fazer. De nada adianta eu ter a teoria e não fazer nada. A teoria é habilidade, porque ele me deu a teoria de fazer iogurte, ele me ensinou como faz o iogurte, agora eu preciso fazer o iogurte para ver se vai dar certo. Então, assim, você precisa agir, para que aí sim você adquira esse conhecimento, que você consiga obter resultados. Que muita gente chega para mim, e até nas mentorias, fala assim, Cláudio, eu não consigo atingir resultado igual você está falando. Aí eu pergunto, você está fazendo? Aí normalmente a pessoa, tô mais ou menos, ou não tô. É aí que tá. Então, assim, você encontra a falta de resultados através da falta de atitude, a falta de comportamento. Beleza. Então, agora sim, é hora de iniciar a nossa mudança. É hora de você começar a desenvolver os seus superpoderes. É hora de você começar a soltar a teia. Brincadeira, você não vai soltar a teia. É hora de você começar a voar. Também não vai acontecer isso. Mas é hora de você começar a desenvolver os seus superpoderes. E como você vai desenvolver esses superpoderes? Através de 3 atividades que eu vou passar para vocês. Somente 3, tá? Fica tranquilo que essas são atividades bem simples de ser feitas, mas que elas vão melhorar e facilitar demais a tua vida. Por quê? Lembra que no início do vídeo eu te dei várias habilidades? Talvez o momento não seja de você aprender todas, porque talvez em alguns momentos você não precise de todas. Você precisa entender qual é a mais necessária para você nesse exato momento. Então você precisa identificar isso. E aí a gente vai para a nossa primeira atividade para você desenvolver o superpoder, que é a seguinte: selecione o que você quer na tua vida. Cláudio, eu quero ser uma pessoa mais inteligente. Inteligência é um superpoder para você, Cláudio? Eu preciso ser uma pessoa mais inteligente. Ótimo. Então, o que você precisa fazer? O que você quer na tua vida? E aí, lembrando que existe uma técnica que eu aprendi alguns anos atrás, que é o seguinte: você tem que utilizar a tríade do ser, fazer e ter. Não mude essa ordem, guarde para você, ser, fazer e ter. Ou seja, muita gente chega para mim e fala assim, Cláudio, eu quero ter um celular de última geração. Cláudio, eu quero ter um carrão. Cláudio, eu quero ser rico. Cláudio, eu quero ter uma casa. Você está focando no ter, no bem. Cláudio, eu quero ser rico. Você está focando no dinheiro. Ou seja, você está focando no bem, é no ter. E você está fazendo isso de forma equivocada. Você primeiro tem que focar no ser. O que é o ser? Quem você quer ser. Quem você quer ser como pessoa, como profissional, como marido, como esposa, como filho, como o que você quer ser. Então, primeiro você tem que selecionar o que você quer na vida, através do ser. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro para vocês como que eu usei isso daqui na minha vida. Eu coloquei para minha vida que eu quero ser um grande professor. Ou seja, eu não estou querendo ser rico, milionário, não estou querendo ser, sei lá, ser um cara super influente. Eu quero ser um grande professor. Essa é a minha maior intenção. E aí, o que eu vou fazer para ser um grande professor? Eu vou dar aulas, eu vou dar inúmeras aulas e eu vou inspirar muitas pessoas para se tornarem protagonistas da própria vida. E aí, o que eu vou ter? Reconhecimento. E aí eu vou ter dinheiro para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer uma viagem.
Você está entendendo a ideia? Eu quero que você entenda primeiro no ser, quem você quer ser. Porque muita gente às vezes só foca no ter, no bem, no material. E assim, eu falo para vocês que o ter, ele é consequência do ser e do fazer. O ter, você vai ter uma sala, você vai ter uma casa, você vai ter um escritório, você vai ter um carro, você vai ter uma viagem através do que você é. E aí, através do que você faz. Porque aí sim você vai receber dinheiro, reconhecimento. Para que aí sim você tenha as coisas que você quer. Foca menos no ter, foca mais no ser. Lembra disso. Então essa é a primeira atividade que eu queria deixar bem clara para vocês. Selecione o que você quer na vida. Quem você quer ser. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto para você desenvolver o superpoder. Por quê? Você já identificou o norte. Você já identificou a estrela guia. Você já olhou para o seu mapa e você viu que a bússola está apontando para algum lugar, que é o desejo seu. Agora, qual é a segunda atividade que eu faço para vocês? Quais são os poderes que você precisa? Quais são as habilidades que você necessita para ser essa pessoa? Ou seja, quais habilidades, quais esses poderes você precisa para você se tornar essa pessoa que você deseja ser? Ou seja, para que você alcance aquelas coisas que você quer alcançar. Então vamos pensar no seguinte, vamos pegar o exemplo meu continuando como professor. Eu quero ser um grande professor. E para eu me tornar um grande professor, quais habilidades, quais superpoderes eu preciso? Bom, eu preciso de uma excelente comunicação, eu preciso ser um ótimo comunicador, eu preciso ter uma boa didática, uma boa oratória para que vocês me compreendam e para que vocês entendam a minha mensagem. Outra coisa, eu tenho que ter um foco e uma concentração em estudos alta. Por quê? Para ler aquela quantidade de livro ali, eu vou trazer até mais livro para cá. Aquilo ali, nossa, não é nem 1% do que eu já li, mas eu gosto de trazer porque eu vou dar uma mexida depois no cenário. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou mexer no cenário. Eu preciso de foco e concentração nos estudos. Para quê? Para adquirir e absorver esse conhecimento, para poder passar para vocês de uma forma mais disseminada e para trazer de uma forma mais clara e objetiva, para que você consiga entender isso. Então eu preciso ter esse foco e concentração nos estudos para quê? Para eu absorver mais informação, para eu aplicar mais essas informações e para eu poder passar isso de uma forma mais condensada, de uma forma mais simples, de uma forma mais clara para cada um de vocês. Então, assim, eu preciso dessa habilidade também. Além de tudo, eu preciso de coragem. Se eu quero ser um grande professor, eu preciso de ter coragem para estar na frente de inúmeras pessoas. Imagina só se eu ficar com medo de pegar uma palestra com mais de 1000 pessoas. Imagina se eu ficar com medo de dar uma palestra para um monte de gente me olhando. Eu não posso ter medo. E para ser esse grande professor, eu tenho que ter essa coragem. E aí eu preciso desenvolver essa coragem. Então são habilidades, está vendo que eu estou identificando as habilidades que eu preciso para ser um grande professor? Esses são os poderes que eu preciso. Ou outra, transformar informações em conhecimento para as pessoas. Porque, vou pegar um exemplo. O que tem aqui nesse livro são informações. E o que eu posso fazer com essas informações? Nada. Eu posso simplesmente pegar as informações que tem dentro desse livro aqui e não fazer nada. Simplesmente eu absorvi e pronto. Mas o que eu como um grande professor, o que eu como um excelente professor posso fazer? Pegar o que tem dentro desse livro aqui e entender e aplicar e ensinar para vocês o que seria legal para vocês utilizarem na vida de vocês. E aí sim, essa é uma grande habilidade de um professor. Então vocês estão entendendo habilidades que eu identifiquei para ser um grande professor? Eu preciso dessas habilidades e logo eu tenho que desenvolvê-las. E aí a gente cai na nossa terceira e última atividade, que é a prática dessas habilidades. Ou seja, eu identifiquei quais habilidades eu necessito para ser uma pessoa melhor, para fazer aquilo que precisa ser feito e, obviamente, para ter aquilo que eu quero ter. Ou seja, eu identifiquei essas habilidades. Primeiro, eu sei qual é o meu caminho, eu sei quais habilidades eu preciso e agora é a hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Colocar as coisas para ser feitas. Só que eu falo para você o seguinte, você precisa praticar essas habilidades que você está tendo. Mas, e aí eu quero trazer um ponto para você que é o seguinte, vá com calma e com sabedoria. Não adianta nada você querer aplicar tudo de uma vez só, de forma apressada, de forma impensada, ou às vezes de forma até meio delirante e eufórica.
Às vezes você vai na euforia de que eu tenho que fazer tudo, então aprendi um monte de habilidade. Imagina só, eu falei aqui de 4 habilidades para vocês. Comunicação excelente, foco e concentração, coragem para estar na frente das pessoas e transformar informação em conhecimento. Não dá para pegar tudo de uma vez e querer fazer. Então você tem que ir com calma, vai com sabedoria, seleciona uma e trabalha ela, depois pega outra e vai trabalhando ela, e aos poucos você vai trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. O meu próprio exemplo aqui de professor. Eu desejo ser um grande professor, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu identifiquei as habilidades que eu preciso para ser um grande professor. E qual agora é o terceiro ponto? Eu vou desenvolver essas habilidades. Vamos pegar uma habilidade para eu desenvolver, que é a coragem para falar na frente das pessoas. Cláudio, eu fico com um pouco de... Antigamente, eu ficava com um pouco de receio, dava uma tremedeira, um friozinho na barriga. Hoje, obviamente, dá um frio na barriga, mas é um frio na barriga controlável. É bem gostoso, para falar a verdade. Mas eu preciso treinar isso. E eu não nasci ficando tranquilo na frente de um monte de gente me apresentando. Eu fui treinando e desenvolvendo isso na minha vida. E aí eu falo para você o seguinte, como que eu vou treinar essa coragem para falar na frente das pessoas? Eu vou me enfiar no meio de uma palestra de 500 pessoas de primeira? Não, é delirante, isso é uma loucura. Você não vai sair dando esse tiro de intensidade, porque depois você não vai aguentar. Aí o que acontece? Você vai ficar chateado porque não foi legal, você vai ficar decepcionado consigo mesmo porque você não conseguiu desempenhar da forma que você gostaria, e isso tudo vai te deixando desestimulado. E aí eu quero falar para você fazer da seguinte forma, vai devagar, vai aos poucos. Como que você vai fazer isso? Poxa, eu quero me apresentar, eu quero ter mais coragem para apresentar para as pessoas. Primeiro de tudo, vai devagarzinho aos poucos. Comece se apresentando sozinho, na frente do espelho. Eu fazia muito isso. Eu ficava dentro do meu quarto, eu pegava antigamente não tinha computador, eu tinha uma cartolina. E aí eu pegava a cartolina e eu escrevia na cartolina o que eu queria apresentar. E aí dentro dessa cartolina, eu prendia a cartolina na parede e ficava falando, sozinho. Eu ficava imaginando como eu estava apresentando e as pessoas me olhando. Ou seja, eu estava perdendo a vergonha sozinho, primeiro de tudo sozinho. Eu estava treinando a minha comunicação e eu estava treinando a minha habilidade de andar para lá e para cá, de fazer apresentação, de gesticular. Então, primeiro de tudo, eu fui fazendo sozinho. Para depois eu fazer o quê? Eu vou falando com meus familiares. Às vezes eu chamo meu irmão, minha mãe, minha avó, meu pai, quem quer que seja. Eu falo assim, poxa, posso fazer um teste com você? Aí a pessoa, pode, beleza. E principalmente familiar sempre está ali para ajudar a gente, né? Então, acha alguém de confiança que você possa fazer uma apresentação. Fala assim, poxa, eu posso te apresentar rapidinho? E aí você vai ficar meio sem jeito assim, porque é seu familiar, mas você vai começando a dar uma destravada. E aí depois que você destravar com o seu familiar, vá para uma roda de amigos. E aí fala um pouco sobre o que você entendeu e sobre o que você está estudando para os seus amigos. Não precisa fazer uma apresentação para os seus amigos, mas falar um pouco sobre o que você sabe, sobre o que você apresentou para os seus familiares ou que você apresentou sozinho. Porque aí sim você vai se desenvolvendo mais. E as pessoas vão passando a me escutar mais. E eu vou perdendo mais a vergonha, porque eu estou aumentando. Eu comecei sozinho, depois eu fui para meus familiares, depois eu fui para uma roda de amigo, para aí sim eu conseguir fazer com uma sala de aula, com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 50 pessoas, com 100 pessoas. E aí sim, aos poucos você vai fazendo as coisas darem certo. Eu falo isso para vocês porque pegar uma turma boa numa palestra é fácil. Difícil é quando você pega uma turma complicada, que refuta, que não concorda, que acha que você está falando besteira ou balela. Isso de fato é complicado. Eu vou te dar um exemplo meu na semana passada. Semana passada eu estava dando uma palestra para um grupo de jovens que foi sobre um tema que eu estava falando sobre a grande virada da vida, como que você pode virar a chave da tua vida. E dentro dessa palestra eu estava falando sobre networking, que assim, o networking ele não é impossível, ele é muito simples de ser feito e você pode falar com o diretor de grandes empresas através da rede social hoje. E aí uma pessoa deu uma risada e falou que não consegue. E aí você ficou num estágio ali de quê? De confronto. A pessoa te confrontou e tinha, eu acho, umas 100 pessoas ali. E aí essas 100 pessoas olharam para mim e falaram assim, o que você tem para falar?
E aí eu tenho que refutar de uma forma educada e cordial, obviamente. Então eu mostrei para ela que sim era possível. Eu mostrei para ela que sim era capaz de fazer isso. E aí cabe a ela acatar ou não. Mas você mostra que existem soluções. E eu falo para vocês, imagina se eu, no início, quando eu não sabia apresentar, quando eu não sabia fazer as coisas, aparece uma pessoa e me refuta. Eu ia gaguejar, ia ficar travado e ia me dar um monte de problema. Então eu falo para você o seguinte, vá treinando isso. Vá do pequeno para o grandão. Não adianta você querer começar grandão porque não vai dar certo. Então eu falo isso para você porque vá dando graus de evolução na sua vida. Vá dando graus para você ir subindo escada, degrau por degrau. Vai dando aqui, ó, níveis, vai subindo esses níveis para você ficar mais confiante, de acordo com as suas atividades e com as suas habilidades, ok? Então, gente, essas foram as 3 formas de você desenvolver as habilidades na sua vida. Essas formas aqui de você desenvolver os superpoderes para você poder salvar tanto as pessoas quanto a si mesmo prioritariamente, você se torna seu salvador. Você se torna a pessoa que você deseja ser. Você consegue alcançar as coisas que você quer alcançar através do desenvolvimento dessas habilidades. Ou seja, recapitulando, primeiro de tudo, saiba quem você quer ser. Qual é o teu objetivo, qual é o teu foco principal, qual é a tua estrela, qual é o teu norte para você olhar. Segundo, quais são as habilidades que você necessita para alcançar esse norte que você quer. E o terceiro, começa a desenvolver essas habilidades aos poucos, com sabedoria e consciência, para que você se torne cada vez uma pessoa melhor e que aí sim você consiga salvar mais pessoas. Esse é o meu maior desejo para você, para que você desenvolva essas habilidades, esses superpoderes, para você poder salvar tanto a sua própria vida, principalmente, mas salvar a vida de outras pessoas. Porque a comunicação, ela primeiro de tudo salvou a minha vida. Ela salvou meus relacionamentos, ela salvou minha carreira, ela salvou até a minha própria vida, porque eu não me comunicava, não sabia falar com as pessoas, e aí todo mundo se afastava de mim, eu ficava muito triste, chateado. E aí, a partir do momento que eu desenvolvi a comunicação, eu melhorei a minha carreira. As pessoas passaram a me escutar mais, passaram a prestar mais atenção em mim, começaram a elogiar minha didática, começaram a elogiar minha retórica, falaram que eu era um ótimo comunicador. Isso é ótimo para minha carreira porque as pessoas me reconhecem mais, eu tenho mais promoções, as pessoas me chamam para fazer mais trabalhos e isso é ótimo. Segunda coisa, para minha vida pessoal, eu comecei a me relacionar com pessoas de uma forma melhor, às vezes até arrumar namoradas aí, eu consegui arrumar através da minha boa comunicação. Porque se eu fosse uma pessoa desinteressante ou extremamente interessante, mas de forma que eu não saiba comunicar, ninguém vai querer ficar comigo. Então, através da comunicação, eu consegui me relacionar com as pessoas. E através da comunicação, eu consegui ser uma pessoa melhor, como a minha família. Eu comecei a demonstrar mais afeto, eu comecei a ser mais explicador, eu comecei a fazer com que as pessoas me escutassem mais, porque meus familiares e família normalmente acabam não escutando muito as pessoas mais jovens. E aí, minha família não me escutava direito. E eu ficava chateado. E através da comunicação, eu consegui utilizar isso. Então, você está entendendo que habilidades aí vão fazer com que a sua vida profissional, pessoal e qualquer outro âmbito da sua vida vá melhorar? Então eu trago isso para você, para que você desenvolva essas habilidades, esses superpoderes na sua vida, tá bom? Então, o vídeo é hoje e para a gente poder finalizar, obviamente, 2 coisas. Primeiro, entenda que tudo começa com ação. O mundo não vai mudar com intenção e com vontade, o mundo vai mudar a partir do momento que você começar a se mexer. Então, primeiro de tudo, entenda isso e comece a se mexer, comece a se movimentar. Não seja um obeso mental. E segundo, eu quero deixar aquela frase para vocês. Normalmente eu sempre deixo uma frase no final e a frase de hoje é a seguinte: não importa o quão difícil seja a jornada, lembre-se, o verdadeiro herói está dentro de você. Por mais difícil que seja, por mais complicado, por mais percalços que possam existir, o herói está aí dentro. Basta você buscá-lo, basta você acessá-lo, basta você entender que é possível encontrar esse herói aqui dentro de você para salvar a sua própria vida, ok? Então, se você gostou desse vídeo, quero te pedir para você deixar um joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação aí, deixa um comentário se você achar que faz sentido, me fala
quais habilidades ou quais superpoderes você quer desenvolver na sua vida ou quais heróis você gostava muito quando você era criança. O meu herói preferido era o Homem-Aranha. E me conta aí, qual era o seu herói preferido e quais superpoderes você quer desenvolver para se tornar uma pessoa melhor, tá bom? Então, um beijo muito grande, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo até aqui. E se, obviamente, fizer sentido, compartilhe com quem você acha que poderia assistir esse vídeo aqui, tá beleza? Um beijo grande para vocês, um ótimo final de semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!